processo de libertação. É igual feijoada light. Quer a bênção, mas não quer pagar o preço da bênção. Então dói, viu? Dói o processo de libertação, dói. Você não pode enganar a pessoa, dizer que não vai enfrentar a si mesmo, se olhar no espelho, ver os seus problemas, ver a realidade a seu respeito, o que ele é realmente. Eu lembro que uma vez eu tive uma arranca-rabo lá com a Lídia e eu me excedi, fiquei zangado, falei que não devia. Eu posso até me esconder debaixo daquela argumentação, mas qual é o casal que não tem isso? Eu não estou preocupado com os outros casais que têm isso. E eu permitir que isso entrasse na minha vida, essa situação. Eu saí do quarto, me olhei no espelho, tem um espelho assim quando a gente sai do quarto, comprido, a gente se vê, o corpo todo. Eu olhei no espelho, enquanto estava olhando no espelho, eu me vi por dentro. Eu vi o que era aquilo que eu tinha feito. E eu dei um grito para mim, olhando no espelho, e falei: morre, desgraçado, morre! O meu velho homem tem que morrer. A cruz está aí para isso mesmo. Tem que morrer, tem que ser enterrado. Que alguns levam até um caixãozinho debaixo do braço, um defuntozinho, que ficam afagando aquele defunto, o ódio. Ele se sente bem, pô, por curtir esse chiclete azedo do ódio. O ódio é o defuntozinho, esse é o defuntozinho particular, o medo, a angústia, a carência afetiva, o sujeito fica curtindo aquilo, pensando naquilo, pensando na dor, no problema, falando do problema, pulsando o tempo todo. Masoquismo, autodestruição. Um sujeito aponta flechas contra si mesmo. Eu preciso me livrar dessas flechas. Um sentimento de culpa. Parece para cada um de nós que o sentimento de culpa ele se apresenta como um ato de humildade, mas na realidade o sentimento de culpa é um ato de soberba, onde eu estou estabelecendo as regras do jogo. Quando quem estabelece as regras do jogo é Deus, não sou eu. Eu digo o que eu devo perdoar em mim e o que eu não devo. E aquilo que Deus perdoou, eu estou acima de Deus. Eu não perdoo em mim mesmo. Está perdoado, mas eu insisto em me culpar do problema. O coração das pessoas é muito complexo. Quanto mais você conhecer do coração, mais eficientemente poderá tratar desse coração, tratar dessa alma, tratar dessas dificuldades, liberar potenciais, liberar poderes, capacitações que estão embutidas, estão dormindo dentro de nós. E alguém precisa dizer: acorda, capacitação, acorda, entusiasmo, acorda, esperança, acorda, inteligência, acorda, criatividade. E esse é o seu papel, né? De fazer acordar potenciais latentes,
e eliminar problemas patentes, existentes, reais, no coração de cada indivíduo com quem você está trabalhando. Então, o seu papel como libertador é um papel importantíssimo de restauração de vidas, de transformação, de corações resgatados, de mudança de casamentos, de profissional e tudo mais. As pessoas ficam encaramujadas na mentira. Por exemplo, aquele rapaz que chegou para mim e disse: olha, pastor, acabei de rejeitar uma promoção lá na minha empresa. Por quê? Porque eu trabalho nessa posição já faz muitos anos, sabe? E eu estou indo bem nessa posição. Então, eu não sei se vou bem na outra, se eu tenho capacidade. Se eu aceitar, eu posso me dar mal e acabar perdendo o emprego. O sujeito tinha medo de si mesmo. O chefe viu o potencial nele para fazer mais, para ser mais, para ganhar mais. Isso representaria um aumento de 60%, 70% do salário dele, que já era bom. Não, eu vou ficar acomodadinho aqui no meu canto. A pessoa está ali pensando que não é capaz, amarrado, amordaçado a esse cárcere. Ele é um dos sujeitos que eu conheci de maior detentor de potenciais, dos maiores que eu já vi até hoje. Mas estava preso, aprisionado, não ia para frente. Já vi muitas outras pessoas dessa forma, desse jeito. E o pior é que as empresas, de modo geral, quando percebem que o seu empregado não tem sonhos ou ambições de subir, esse cara não serve para nós, ele acaba perdendo o emprego por causa desse caramujo no qual ele se enfiou. Você tem que arrebentar caramujos. É para isso que você lida com uma pessoa com quem vai trabalhar. Porque o diabo é assim, a Bíblia diz que ele ruge como um leão. Ele não é leão. Ele ruge como se fosse um leão. Porque leão, meu amado, só existe um, que é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O outro só sabe rugir. Ele faz você pensar que o problema é grande pelo tamanho do rugido. Ele tem lá seus efeitos especiais, caixa de som, cortinas de fumaça, fogo inventado e falso. Ele é capaz de manipular até alguns elementos, pessoas, indivíduos, fazendo parecer com que você não tem saída. Mas não acredite no ronco desse leão. Acredite no ronco do leão da tribo de Judá. Esse liberta mesmo. Esse transforma mesmo. O diabo perto de Jesus é um gatinho. Você rosnar para ele, ele sai assustado. Uma das coisas que eu me lembro é de um rapaz que chegou para mim e falou assim: pastor Birajara, eu tenho um problema muito sério e eu tenho sonhos com Deus, eu não consigo orar, e nesses sonhos me aparece Deus como se ele estivesse em cima de uma escada e eu aqui embaixo. E eu empreendo um grande esforço para chegar perto de Deus, procuro orar, procuro a Bíblia, procuro chegar junto dele. Mas quando eu chego lá naquela escada, aquele degrau onde ele me apareceu a primeira vez,
já subiu umas 3 para cima, e eu vou correndo atrás dele, mas ele está sempre mais acima, sempre mais para lá, sempre mais adiante, intocável, distante. Quando você vai conversar com uma pessoa dessa, descobre que ele passou na sua infância por muitas depreciações, por muitas palavras depreciativas, vinda dos pais, vinda dos amigos, vinda dos irmãos. Você vai lá no passado, Deus vai lhe revelando, vai mostrando coisas das quais a pessoa vai se libertando. Você não faz nada direito, você nunca vai vencer na vida, nunca vai se casar. É o que você pensa, tudo que você começa não termina, e aquilo vai repetitivo, vai se repetindo, essas palavras vão se repetindo, elas vão se entranhando na alma, e de repente você acaba acreditando nisso, acreditando que é esse tipo de pessoa, quando isso é uma mentira do diabo, que precisa ser quebrada, precisa ser tirada da alma. A mente de uma pessoa é complexa. E é seu papel correr atrás disso. Quando eu era professor no seminário, lá em Atibaia, na Palavra da Vida, uma moça chegou para mim e falou: olha, professor, eu acho que eu tenho que assumir a minha solteirice. Você é solteira. Não vou arrumar marido, jamais. Mas por quê? Não, porque eu sou muito feia. Muito feia. Quem te disse isso? Só pode ter sido o diabo. Porque era uma moça bonita, feminina, muito simpática, inteligente, boa aluna, responsável, uma serva de Deus. Ali era um seminário, o tipo de moça que todo aluno que veio ali para estudar, para ser pastor, estaria procurando, para ajudá-la no ministério. E até aquela semana mesmo, uns 2 rapazes, assim, por coincidência, tinham entrado na minha sala e falaram: poxa, ela não me dá bola, não estou apaixonado por ela. E não era assim, 2 rapazes assim, de 3ª, 5ª categoria, não, era garanhão mesmo. Assim. Gente boa. Puro sangue, sangue bom. Eu falei: como é que você chegou a essa conclusão? Não, eu tenho uma testa muito grande, pastor. Olha, meus pais, meus irmãos, até a minha professora, sempre ficavam dizendo que eu tinha testa muito grande. Batiam na minha testa, acabei ganhando um apelido de para-choque de Scania-Vabis. Coisa terrível. Foi que eu entendi porque que ela colocava o cabelo assim, umas franjinhas para frente. Você não vai casar nunca. E a repetição desse tipo de coisa, desse tipo de palavra, vai se entranhando na alma e vai explodir em algum lugar da sua vida, como bombas que foram se armando, bombas relógio, foram se armando, programadas para explodir em um determinado momento da sua vida, na vida adulta e tudo mais. Eu tentei convencê-la, tentei falar, nada. Estava tão entranhado que ela era feia, pronto e acabou.
Tinha que quebrar o espelho. Pastor, como a gente pode ajudar uma pessoa que viu a vida inteira assim, essas palavras negativas, já está adulto, assim? Não é fácil. Não é fácil. A sua pergunta é muito importante. Tem que sair no microfone porque está sendo filmado lá, sabe? Gravado. Não, o que eu gostaria de saber é como que a gente pode ajudar uma pessoa assim que a vida inteira os pais foram falando um monte de coisa, como o senhor disse, os pais, os irmãos, os amigos, e essa pessoa já está assim, já é adulto, já é casada, tem filhos, e ainda se sente ainda dessa forma. Então, e às vezes, assim, por exemplo, não, acho que parei. Bom, mas não é um caso fácil de se resolver para nós, seres humanos comuns. Eu até temos psicólogos aqui, psicóloga, e deve enfrentar esse tipo de problema no seu trabalho, no dia a dia. E a gente, nesse momento, precisa contar com a ajuda, acima de tudo, do Consolador. Precisamos de um milagre. Um milagre, uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Um milagre que técnicas psicológicas, técnicas de abordagem, sejam elas quais forem, talvez não sejam suficientes para resolver a situação. Há momentos em que eu preciso contar com um milagre, onde nós nos tornamos totalmente dependentes da ação sobrenatural do Espírito Santo, de uma intervenção. Eu sei que há coisas que precisam ser trabalhadas além dessa intervenção sobrenatural, e isso existe. Existe palavra de conhecimento, existe palavra de sabedoria, existem revelações que o Espírito Santo, com as quais o Espírito Santo vai capacitando o ministrador, e você já tem um armamento aí. Você tem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas algumas coisas interessantes. Veja você, por exemplo, a Lídia, casada comigo há 35 anos. Casamos em 1973, dia 3 de março. Durante esse tempo todo, essa mulher me ajudou a descobrir potenciais em mim que eu não conhecia. Ela falou a respeito dos meus potenciais. Eu, na minha vida com ela, eu não estive exposto a essa confrontação insistente com os meus defeitos, embora tenha sido confrontado muitas vezes com os meus defeitos também, mas a ênfase era em cultivar potenciais. E nesse sentido, um trabalho de libertação pode exigir que se inclua, durante esse trabalho, uma ação com o marido, uma ação com o pai, com a mãe, com o restante da família, com a professora da escola. Pode exigir esse tipo de atuação, porque fica muito mais difícil se você manda um demônio embora daqui e a pessoa lá em casa tem alguém que está buzinando na cabeça dela o tempo todo, que ela é inútil, que ela é isso, que ela não sabe fazer nada, e fica com aquela retroalimentação negativa, alimentando, fazendo vir tudo de novo. E você, como ministrador, você também tem que ser um garimpeiro de qualidades.
falar das qualidades da pessoa, falar das possibilidades, descobrir os potenciais, ajudá-la a ver-se de uma forma mais otimista. Mas para algumas pessoas talvez se exija esse trabalho complementar com a família. E geralmente quando a pessoa vem conversar conosco, ela acaba revelando fatos que ocorreram dentro de casa e tudo mais, coisas que precisam ser consertadas, mágoas, tristezas. Num desses trabalhos de solteiros que eu fui, uma moça me procurou depois da reunião e falou assim: olha, pastor, eu não vou me casar, já decidi isso. Eu acho o sexo uma coisa nojenta, muito nojenta. E quem botou isso na minha cabeça foi o meu pai. Eu estava falando exatamente sobre perdão. Foi o meu pai quem colocou isso na minha cabeça, na minha mente. E ocorreu da seguinte forma: quase todos os dias ele entrava no meu quarto, ele começava a me alisar minhas pernas. Eu tinha 5 anos de idade, pastor, 5 anos de idade. E ele ficava excitado, eu nunca nem tinha visto, eu não sabia nem direito o que ele fazia. E ele me pegava, deitava na cama junto comigo, começava a encostar o corpo dele, tirava a minha roupa, esfregava o membro dele no meu corpinho, e ele tinha um orgasmo. E o meu corpinho era pequenininho, aquele orgasmo, o produto daquele orgasmo invadia todo o meu corpo, o meu rosto, o meu cabelo caía por cima da minha face, da minha boca. Você pode imaginar o que isso provoca numa pessoa, uma criança? Várias vezes, insistentemente. O senhor falou sobre perdão aí. O senhor acha que eu tenho que perdoar um homem desse? Aí eu disse: só se você quiser ficar curado. Só se você quiser ficar curado. Mas perdoar significa ter que conviver com ele? Não. Não significa. Mas como é que eu vou esquecer disso? Perdoar é esquecer? Perdoar é esquecer? O que é perdoar? Perdoar é exatamente isso. Não permitir que aquele problema continue me machucando. Eu sei que perdoei, me libertei totalmente quando eu falo sobre o assunto, quando eu penso sobre o assunto, eu comento sobre o assunto e não dói. Aí eu estou liberto. Estou liberto. Agora, perdoar seja um ato de obediência, tem que perdoar. Pronto, a Bíblia manda perdoar. Senão, que eu não perdoo, o ato de ser um acusador é um ritual de invocação demoníaca também. Eu tenho que explicar a essas pessoas, tenho que fazer com que essas pessoas entendam a necessidade do perdão, a necessidade de liberar perdão. Isso é uma grande bênção para a vida do indivíduo com o qual vocês vão estar lidando. Ver pessoas resgatadas, transformadas, libertas de todo tipo de opressão como essa.